William James. William James, neto de William, emigrado da Irlanda em 1789. Os Estados Unidos tinham apenas 12 anos como nação independente, enquanto na França explodia a Revolução. Filho de Henri, irmão de outro Henri, William James, nascido em 1842, revelou cedo a força da sua inteligência e a multiplicidade de seus interesses. Tão amplos que o deixaram hesitante perante um leque de alternativas: arte, química, anatomia e fisiologia. Para não dizer teologia, pela qual sempre se interessou. Na juventude, acompanhou Louis Agassiz na famosa expedição científica ao Brasil. E em 1889, aos 27 anos, formou-se em medicina na Harvard, ainda que sem a menor intenção de exercer a profissão. Tanto ele como o irmão, igualmente talentoso, e que se tornaria excelente escritor, dispunham de confortáveis recursos financeiros. As incertezas quanto à utilização de seus talentos continuaram a persegui-lo, o que, segundo seus biógrafos, teria provocado nele frequentes estados de depressão, além da crise espiritual permanente, sustentada entre a busca, o desejo de crer e a dúvida. Viveria essa atmosfera íntima de incerteza até o fim, aos 68 anos de idade. O artigo Impressões Finais de um Psiquista, originariamente publicado em outubro de 1909, sob o título genérico de Confidências de um Psiquista, no American Magazine. Sob o título genérico, um ano antes de morrer. Ainda é o documento dúbio e hesitante. A evidência acumulada acerca da realidade espiritual não conseguira satisfazer a ânsia perquiridora de sua mente. É duro acreditar, escrever, que o Criador tenha posto no mundo toda uma importante ordem de fenômenos unicamente para desafiar e zombar de nossas tendências científicas. Tais fenômenos, a seu ver,
escondiam avaramente uma realidade subjacente que ele não conseguira alcançar. Mas que ali estava, pois era difícil imaginar que em tudo aquilo nada mais houvesse que simples capítulo da credulidade humana. Aplicava o mesmo rótulo de vítimas do sentimentalismo simplista aos espíritas e aos cientistas. Mas estava convencido de que o médium se comunica com fontes de informações inacessíveis ao comum dos mortais. Lembra, a propósito disso tudo, a observação de um amigo pessoal seu que lhe dizia ser um tanto desonroso para ele, James, haver patinhado durante 25 anos na pesquisa psíquica sem ter conseguido chegar a conclusão alguma definitiva. O máximo que conseguia afirmar é que alguma coisa havia nos intermináveis relatos produzidos por inúmeros e respeitáveis pesquisadores, como seus amigos pessoais Frederick Myers, Richard Hodgson, entre outros. Era de fato melancólico. A um ano de sua própria morte, após tantos estudos, não ter outra coisa a dizer sobre tudo aquilo senão que supunha a existência de um reservatório comum de consciência. Do qual, infelizmente, nos separam tantas barreiras e dificuldades de entendimento. Suas últimas palavras oscilam ainda entre o desalento e a esperança. A ciência havia apenas arranhado a superfície dos fatos ditos psíquicos, disse. Estou persuadido de que, devotando-se ao seu estudo, se chegará às maiores conquistas científicas da próxima geração. Tanto o desalento como a esperança eram legítimos nele. No entanto, escoou-se mais que o tempo necessário para abrigar 2 gerações. A ciência passou dos arranhões às escavações profundas, mas continua incerta, mais negando do que afirmando, ainda hesitante, tal como William James já deixou há cerca de 80 anos. Pelo menos, contudo, dele não se pode dizer o que afirmávamos há pouco o Dr. Alfred Binet. O professor William James
pesquisou realmente o fenômeno nos livros e no estudo de seus contemporâneos. Tanto quanto ao vivo, com médiuns de prestígio como a senhora Piper. Sintomaticamente, a introdução à tradução francesa de um dos seus livros, sob o título Études et Réflexions d'un psychiste, de que disponho, é de René Sude, cuja postura perante o Espiritismo é de franca e declarada hostilidade. William James era todo psicólogo, escreve Sude, em 1923. E assim como a psicologia o impediu de subscrever as teorias tão ingênuas do materialismo, ela evitou que ele se tornasse espírita. Essa síndrome da alergia intelectual pelo espiritismo tem constituído forte bloqueio ao entendimento e consequente aceitação da realidade espiritual. Afinal de contas, não é preciso tornar-se espírita só porque se admite a autenticidade de fatos. Como existência, preexistência e sobrevivência, comunicabilidade de um componente espiritual no ser humano, seja qual for a terminologia utilizada para caracterizar. Ou tais fatos são autênticos e não há como rejeitá-los, estejam ou não admitidos no contexto do pensamento espírita. Ou constituem insustentáveis fantasias indignas da atenção da ciência. Como explicar, nessa última hipótese, o interesse de tantos pesquisadores competentes e responsáveis que produziram, aliás, considerável volume de documentação de suporte? O assunto não é desses que devem ser tratados com emocionalismo. Ou por que não se tenha dedicado a ele com a atenção devida. No texto há pouco examinado, William James cita um presidente da Universidade de Harvard para o qual não há pior mentira do que a verdade mal compreendida. Uma boa frase para encerrar essa pequena introdução ao que ainda teremos a dizer sobre o pensamento de James a propósito da personalidade múltipla. Antes disso, porém, uma pergunta que deixo
com o leitor. Qual o problema de converter-se o cientista aos postulados doutrinários do Espiritismo, uma vez testados cientificamente os fenômenos que o suportam? Por essas e outras, o eminente professor James, com todo o seu imenso talento e indiscutível prestígio, deixou-nos testemunho dúbio, hesitante, quando não contraditório quanto ao aspecto da realidade espiritual. Sua postura é de uma frustrada vontade de crer, expressão, aliás, que usou um dos seus conhecidos papéis, The Will to Believe. Em 1909, pouco antes de escrever suas reflexões finais, declarou, em conferência em Oxford, sua firme convicção de que a maioria dos fenômenos pelos quais se interessa a pesquisa psíquica tem suas raízes na realidade.